Beleza. 15. Essa é bem legal. Tá. Uma planta que produz rabanetes redondos foi cruzada com outra que produzia rabanetes alongados, resultando no surgimento de 100% de plantas que produziram rabanetes ovais. O cruzamento das plantas que produziam rabanetes ovais entre si gerou 30 plantas que produziam rabanetes redondos, 62 ovais, 34 que produziam rabanetes alongados. Tá? Então, F1 com F1 cruzamento, nós tivemos esse resultado aqui. Qual o tipo de relação entre alelos do gene que determina na forma dos rabanetes produzidos por essa espécie aí de planta? Tá? Primeiro a gente tem que pensar na proporção fenotípica. Alguém tem algum comentário a fazer antes que eu fale? Tem algum palpite, alguma coisa? O que vocês raciocinaram para essa questão para eu tirar a dúvida de vocês? Não? Isso, Otília, exatamente. É pensar na proporção. Se eu tive um cruzamento, né? Se eu tive aqui alongado redondo, tive 100% desse fenótipo, olha, já está dizendo aí para vocês que esses daqui são homozigotos e, né, seja para um gene, seja para 2 genes também, né? Esses daqui são homozigotos e ele caiu numa F1 heterozigota, todo mundo com o mesmo fenótipo, tá? Todo mundo com o mesmo fenótipo. E quando eu cruzei esses heterozigotos, aí é que eu tive essa segregação aqui e tive essa proporção fenotípica. Então, cruzamento de heterozigotos dando essa proporção fenotípica aqui. Mas, professora, eu não entendi qual é a proporção fenotípica. É só fazer a razão, que aí você vai ter a proporção, né? Só fazer a razão. Divide todo mundo pelo menor número, né? Divide 30 por 30, que vai dar 1. Divide 62 por 30, que vai dar 2,06. E divide 34 por 30, que vai dar 1,1. Né? Então, aproximadamente, você tem uma proporção de 1 para 2 para 1. 1 para 2 para 1. Sendo que esse 2 aqui é similar ao do heterozigoto, né? Então, eu tenho, né, 1, né, do homozigoto, pode ser o dominante, pode ser o recessivo, né, para 2 para 1 do meu recessivo, tá? Então, essa proporção fenotípica 1 para 2 para 1, a gente conversou lá na aula de neomendelismo. A gente conversou que indica aí uma dominância incompleta. Justamente isso, né? Uma dominância parcial ou incompleta, em que o fenótipo, né, do heterozigoto não é similar ao do homozigoto dominante, mas ele é intermediário, tá? Ele fica ali no meio do caminho, tá? Justamente intermediário, porque um é redondo, o outro é alongado. E o heterozigoto, ele fica no meio do caminho, ele fica meio oval, nem exatamente redondo, nem exatamente alongado. Então, esse é um outro exemplo, né? Eu dei o exemplo na aula sobre o pigmento, né? Em pigmentos isso é muito forte, né? Você tem um pigmento, né, vermelho, um branco, né? E quando você não tem a ausência daquele pigmento, gera o branco. Mas quando você tem ele heterozigoto, você tem menos daquele pigmento, aí você gera um rosa, né? É aquele fenótipo intermediário que a gente deu exemplo na aula, mas esse aqui é um outro exemplo para a forma, por exemplo, do rabanete. De fato, é isso que acontece mesmo com os rabanetes, tá? Então, seria isso. Seria você concluir isso, né? E também dar uma explicação. Explica, né? Por que você acha que é isso? Por conta da proporção e tudo mais, tá? Tá. 15, 16. A cor da pelagem em bovinos é determinada por 2 alelos de um único gene. Tá? Um alelo Bzão gera a cor preta, enquanto o correspondente Bzinho gera a cor vermelha. Alelos codominantes de um segundo gene que segregam independentemente controlam a extensão da coloração no corpo. Tá? Então, ó, Bzão é preto, Bzinho vermelha.
E aí nós temos um outro gene, o gene R. Rzão é uniforme. Rzinho é malhado. E Rzinho é branco. Tá? Independente do genótipo de B, tá? Então, a gente já viu aí que a gente tem, né, um gene, um desses genes, o gene R, tem um alelo recessivo, que quando ele está presente em recessivo, o genótipo do gene B não importa. Se for dominante, se for recessivo, ele não importa. Vai ser branco, tá? Então, a gente tem uma sobreposição aí, né? Uma sobreposição desse... Quando a gente tem o alelo recessivo Rzinho, ele se sobrepõe, né, no fenótipo, né? Então, ele é o alelo que a gente chama de epistático. Exatamente, Manuela. Ele é o epistático. Você tem uma epistasia ali acontecendo, tá? E aí tá, uma vaca de pelagem preta malhada, né? Então, se ela é preta, ela é Bzão alguma coisa. E ela é malhada. Então, se ela é malhada, quer dizer que ela é heterozigota. E um touro branco, então, se ele é branco, tá, ele necessariamente vai ter que ser Rzinho. Tá, e qualquer coisa. Ok. E aí você tem que ter o cruzamento, né? Eles tiveram um bezerro malhado vermelho. Tá, eles tiveram um bezerro malhado vermelho. O malhado, né, tem que ser, então, assim. E ele é vermelho. Então, ele teve que ser assim. Ok, beleza. Qual o genótipo da mãe da vaca? Depois que você dispor os genótipos, vai ser fácil de chegar, né, da vaca mãe, né? Alguém tem um palpite? Ou tem alguma dúvida em trazer isso daí? Eu coloquei Bzão, Bzinho, Rzinho. É, Porque exatamente. como o bezerro é vermelho, é malhado vermelho, né? A vaca mãe tem que ter um Bzinho. Exatamente isso, Caterine. É exatamente isso, é obrigatório em relação a isso. Então, o que é a jogada aqui? É dispor genótipos, entendeu? É chegar, né, em colocar lá Bzão é preto, Bzinho vermelho, Rzão uniforme, Rzinho malhado, Rzinho branco. Às vezes fica confuso ali, mas eu gosto de botar num papel. Aí eu faço isso, ok, agora tem que determinar. Essa vaca, né? Quando você não souber alguma coisa, você bota um tracinho, né? Isso também ajuda, né? Aí essa vaca tem a pelagem preta, então ela é Bzão, qualquer coisa. E ela é malhada, então ela é Rzinho. Ok, beleza. E o touro, ele é branco, Rzinho, né? Se ele é branco, não importa o que tem no B. Então, ele é qualquer coisa para o B, Rzinho, tá? E quando teve o cruzamento aí, né, que gerou o bezerro, como ele é malhado, ele é Rzinho. E se ele é vermelho, ele é Bzinho. Então, ele recebeu um alelo Bzinho, né? Que veio de um dos seus progenitores e outro alelo Bzinho, que veio do outro progenitor, obrigatoriamente. Então, pai e mãe vão ter Bzinho, né? Isso quer dizer que, na verdade, até, né? A gente pode considerar que o pai tem pelo menos um alelo Bzinho também, tá? Ele pode ser Bzinho, ou ele pode ser Bzinho, porque, de qualquer forma, né, é epistático, né, o Rzinho, ele é epistático, ele acaba anulando esse efeito. Então, o pai pode ser tanto Bzinho, Rzinho, quanto Bzinho, Rzinho. Mas, no caso aqui, está perguntando da vaca, né? Da vaca mãe, né? Então, Bzinho, Rzinho, tá? Pediram a 18 agora? 18 e 19. Deu para entender aí, pessoal? Beleza. Um canil tinha uma subestação de trabalho onde criou para venda Cocker Spaniel de coloração chocolate por várias gerações, tá? Beleza. Os responsáveis pelo canil decidiram fundir seus negócios com o de outro canil que só criava Cocker Spaniel vermelho. As novas ideias de negócio incluíam passar de uma criação mista e assim eles que usavam os animais de duas linhagens obtiveram uma prole inteiramente de Cocker Spaniel preto. Tá?
Machos e fêmeas de pelagem preta assim obtidos foram cruzados uns com os outros para finalmente formar a linhagem mista, tá? E o resultado foi que várias proles reunidas desse cruzamento resultaram aí, né, em 4 fenótipos, né? Preto, vermelho, chocolate e uma outra cor apareceu, lima. Então, 4 fenótipos. Opa, desculpa, que isso aqui sempre acontece quando aperto. Então, 4 fenótipos apareceram, né? E aí diz para explicar a genética dessas diferenças de coloração, criando símbolos para os genes e genótipos relacionados aos fenótipos descritos, tá? Então, aqui já dei até a dica, né, quando eu falei os genes, tá? Mas, como é que a gente chega aqui, né, a entender que nós tivemos um chocolate e um vermelho cruzando, né, um com o outro, deu uma prole de 100%. Aí, quando vier 100%, 100% preto, se deu uma prole 100% preto, quer dizer que a gente tem aí um heterozigoto, né? Seja ele para um gene, seja ele para 2 genes, né? Vai ser heterozigoto. E aí, quando eu fizer o cruzamento da prole preta com preto, né? Da prole F1, aí é que eu vou ter o meu cruzamento monohíbrido ou dihíbrido, né? Enfim, tá? Então, vamos ver a proporção fenotípica que a gente tem nesse cruzamento para entender o que está acontecendo, o que está relacionado com o quê. Vamos na proporção fenotípica novamente. Então, a gente tem que dividir aí pelo menor número, fazer a razão desses números, né? E aí a gente chega na proporção, ó. 21 dividido por 21 vai dar 1, 62 dividido por 21 vai dar 2,95, mais ou menos 3, né? A gente tem aí 70 dividido por 21 vai dar 3,3, né? E 195 dividido por 21 vai dar 9,2, 9,3, enfim. Então, 9,3 para 3,3 para 2,9 para 1, né? Então, o que isso está mostrando para vocês? Aquela proporção fenotípica de 9 para 3, né? Para 1, tá? Só que aqui, né, que o Mendel teve, né, quando ele estudou 2 caracteres, né, ele teve essa mesma proporção fenotípica. Mas aqui eu estou falando de um fenótipo só, tá? Então, eu estou falando de mais de um gene interagindo para formar esse fenótipo, já que eu tive essa proporção de 9 para 3 para 1. Se fosse um gene só, eu só teria, né, a proporção fenotípica de 3 para 1, tá? Com 2 fenótipos aí possíveis. Aqui não, aqui eu tenho 4 fenótipos, tenho 9 para 3 para 1, então eu tenho 2 genes aí envolvidos, tá? Envolvidos nesse fenótipo da cor aí da pelagem, tá bom? Conseguiram entender chegando a essa conclusão? E essa interação gênica, ela está acontecendo o quê? Para ser 9 para 3 para 1, formando um novo fenótipo, né, ali, você tem, com 4 fenótipos, é uma interação que não é epistática, como a gente observou, né, como a gente já falou, né, da epistasia, né, nesse último aqui, né, você não tem um desses, né, gerando aí uma sobreposição em relação ao outro gene, você não tem um alelo epistático aqui, tá? Então, você vai estar falando de 2 genes com uma interação não epistática, tá? E aí, é isso que vocês têm que explicar, né? A partir desses resultados, né, desse número de fenótipos, dessa proporção fenotípica, vocês têm aí uma interação não epistática, tá? Para explicar a diferença, né? E aí depois vocês criam os símbolos que vocês quiserem para esses genes, tá? E botam os genótipos relacionados com os cachorrinhos pretos, os vermelhos, a cor chocolate e a cor lima, tá? Então, aí vocês coloquem lá que é uma interação não epistática e coloquem os cachorros pretos, tem o genótipo, né, tal, tá? Coloquem que, né, são 2 genes, né? Então, diga lá primeiro, né? São 2 genes envolvidos. Se eu tenho aqui um símbolo para um determinado gene, imagina que é o gene A e o gene B. Eu sempre simplifico a minha vida e fico no A e no B, né? Mas se vocês quiserem, dá para vocês fazerem, né? Aí, enfim, o gene P, o gene L, enfim, vocês podem gerar aí a letra que vocês quiserem. Então, são 2 genes, gene A e gene B, e aí qual vai ser o genótipo aí para
para cada um desses fenótipos. É só olhar lá na interação aí, né, não epistática. A gente já sabe que esses 9 obtidos, né, eles têm aí o alelo dominante, né, um alelo dominante ao menos, né, para cada um desses 2 genes. Aqueles, né, 3 e 3, né, a cor vermelha, né, vai ter apenas em um dos genes ele vai ter o alelo dominante, no outro vai ser recessivo, né, e vice-versa para o chocolate. E aquele lima é aquele duplamente homozigoto aí recessivo, tá? Beleza? Deu para entender, pessoal, essa questão 18, a dúvida que vocês tinham? Beleza. Ok, show de bola. Agora, na 19, nós temos aí o cruzamento entre 2 linhagens de abóboras, tá? Uma branca, outra verde. E aí a gente resultou numa F1 100% de abóboras brancas. Olha que maravilha, o que isso dá de informação pra gente, né? Trouxemos um heterozigoto ali, tá? E vimos que esse heterozigoto tem o mesmo fenótipo de um dos pais, né? Um dos indivíduos parentais. Beleza, mas no cruzamento F1 com F1, qual foi a proporção que eu tive, né? Vamos ver a proporção que eu tive nesse caso. Faz a razão de novo, pessoal, para ver nesse cruzamento. Então, vamos lá, 41 dividido por 41 vai dar 1. 127 dividido por 41 vai dar 3. E 508 dividido por 41 vai dar 12,4, tá? Então, eu tenho uma proporção fenotípica aproximadamente de 12 para 3 para 1, tá? Tenho 3 fenótipos associados, né? Tenho a branca, a verde, surgiu um fenótipo aí amarela, tá? O que a proporção fenotípica 12 para 3 para 1 nos diz? O que vocês acham? Ah, eu ainda coloquei a dica na pergunta. Sabendo que a variação da cor da abóbora está relacionada a uma interação entre 2 genes, então a gente já sabe que são 2 genes. Temos que propor uma hipótese para explicar esses resultados e indicar os genótipos para os indivíduos das 3 gerações. Eu quero da geração parental, da geração F1 e da geração F2. E se há uma evidência de epistasia, se ela é dominante ou se ela é recessiva, tá? E aí, o que vocês acham? Há evidência de epistasia e de qual tipo? Eu acho que tem epistasia sim, porque cruzando o branco com o verde deu só branco. Então parece que o gene branco meio que inibe o gene verde. Então, quem vai inibir, lembrando sempre, tendo esse conceito em cabeça, não é um gene que é epistático ao outro. A gente tem um alelo de um gene sendo epistático, tá? Se sobrepondo, né, aos alelos do outro gene, tá? Quando presente. Alelo esse que pode ser recessivo ou pode ser dominante. Quando for recessivo, ele vai exercer a sua epistasia quando ele está em homozigose. E no caso do dominante, não precisa estar em homozigose. Ele pode estar homozigoto, né, dominante, ou ele pode ser heterozigoto. E aí aquele alelo é epistático em relação ao outro gene, tá? E aí, o que acontece? Você tem, então, já indiquei que são 2 genes e ocorre, né, algum evento ali. Mas não é exatamente, Laura, não sei, eu me lembro agora quem falou, não é exatamente um gene em si dominando sobre outro, né? Não é isso aqui que nos responde essa questão. Porque, por exemplo, se a gente observar aqui, pensar num gene só. Se for um gene só, bom, tudo bem, aqui branco é dominante, né? O alelo para o branco é dominante em relação ao alelo para o verde, tá? Mas aí eu tenho um outro gene, e aí tem um alelo, né? Que vai juntar todo mundo como se fosse branco, né? Em relação aos outros. Não sei se é a sua pergunta, enfim, se você estava querendo dizer a mesma coisa, mas só para que eu vi você falando do gene ser epistático em relação ao outro, não é o gene, é um dos alelos daquele gene que vai ser epistático, tá?
Isso é só para poder pontuar ali no que você falou, que vai ser o alelo que vai ser epistático, tá? Então, a gente tem essa proporção de 12 para 3 para 1, né? Se a gente tem uma interação entre dois genes, se não fosse uma interação epistática, a gente acabou de ver um exemplo. A gente seria 9 para 3 para 3 para 1. A gente teria um quarto fenótipo, tá? Aqui a gente só mantém 3 fenótipos, né? A gente mantém 3 fenótipos, sendo que a proporção é 12 para 3 para 1. Então, a gente uniu, né? Dentro da proporção 9 para 3 para 3 para 1, a gente uniu a classe 9 com a classe 3, com uma das classes 3. Então, a gente uniu elas duas, né? Como se elas duas ali, né, tivessem vão aparecer com o mesmo fenótipo, porque você tem um alelo que vai ser epistático, e nesse caso esse alelo ele é dominante, tá? Porque você une essas classes 9 e 3. Não sei se deu para entender, né? Aí a gente pode trazer de novo essa questão na quinta que vem, eu trago uns slides, enfim, para poder tentar explicar um pouco melhor para vocês. Aqui eu estou tentando, né, sem recursos, né? Se ainda não ficou claro, eu posso trazer na próxima semana, tá? Mas aí, se vocês olharem lá na aula que eu falei da epistasia, tá bom, Otília, beleza, eu faço isso. Que eu olhei da epistasia, o 12 para 3 para 1 é uma proporção fenotípica característica da epistasia dominante, tá? Característica da epistasia dominante. E aí, se vocês observarem lá na epistasia dominante, você tem justamente a união dessas classes genotípicas de 9 e 3, tá? E aí você vai conseguir, a partir disso, conseguir determinar, né, qual é que vai ser esse fenótipo para cada um. E assim, é criar um genótipo, né, baseando ali na terminologia que você colocou. Se for gene A e gene B, ok, gene A e gene B. Então, você tem o gene A, você tem o gene B, você tem um alelo de um desses genes, que você pode escolher sendo A ou sendo B, não faz diferença. Um alelo desses genes, um alelo dominante desses genes, né, é que foi o alelo epistático, tá? E quando ele está presente, não importa os alelos do outro gene, tá? E aí, assim, você vai conseguir determinar ali o genótipo principalmente, né, inicialmente, genótipos possíveis para a F2, tá? Você vai saber qual é o genótipo da F1 e vai dar para entender também qual é o genótipo da nossa parental P, que é uma linhagem pura, tá? Eu falei, né, o cruzamento entre duas linhagens homozigóticas de abóbora. Então, como eu sei que elas são linhagens homozigóticas e eu sei os fenótipos, também vou conseguir determinar o genótipo, tá, delas, tá? Então, beleza. Talvez isso ajude vocês a repensarem um pouquinho mais nessa questão. Pensem mais nelas, tentei fazer. E aí, na quinta-feira, eu trago ela, principalmente, né? E outras dúvidas que vocês tenham do ED4, tá? Outras também que possam ter do ED3. Mas já vou deixar aqui na aula gravado essa parte, tá? Também. Vou deixar de repente. Vou tentar fazer dois vídeos, né? O vídeo da aula e o vídeo da parte de dúvidas do ED3, tá bom?